Muito bom dia. Meninos, olha só. Hoje nós vamos discutir sobre interpretação de gráficos e tabelas, ok? Vamos supor, eu tenho aqui esse gráfico, não tenho? Muito bem. E aí eu posso analisar e tirar informações variadas desse gráfico que está aqui. Por exemplo, aqui, primeira coisa que eu tenho que descobrir é do que esse gráfico está falando para mim. O que ele está falando? Está falando sobre o número de infectados e óbitos em milhares de pessoas, né? Então, é um crescimento aí, né, da AIDS no Brasil, não é isso? Então, aí nós temos o número de infectados, né, que está destacado de azul, e o número de óbitos que está destacado de vermelho, não é isso? Muito bem. Então, eu tenho que analisar várias coisas, várias informações que esse gráfico está me dando, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver primeiro que esse é um gráfico linear, né? Um gráfico de linhas, né? E o que eu tenho que analisar? Esse gráfico, ele possui, né, o eixo na vertical, falando sobre a quantidade de pessoas, né, isso, então começa ali com 5 mil, 10 mil, 15 mil, e depois ali embaixo, né, na horizontal, no eixo horizontal, a gente tem a quantidade, na verdade a quantidade não, né, os anos que foram passando aí, né, e os casos que foram tendo ao longo desses anos. Então, eles começaram o estudo lá em 1980, né? Por esse gráfico que tá aqui. E assim por diante, tá? E aí, a gente... o último ano que marcou ali é 1995. E depois, provavelmente, ali o próximo ano, né? Vai ser o ano o ano 2000, né? Depois de 1995, mais 5 anos... o ano 2000, tá? Então, muito bem. A primeira pergunta que eu posso fazer para vocês é: a quantidade de óbitos sempre foi crescente? Vamos ver. O óbito é o que está destacado ali de vermelhinho, tá, meninos? Então, a quantidade de óbitos sempre foi crescente? Não, né? Olha lá, do ano de 1995 em diante, a quantidade de óbitos foram o quê? Caindo, certo? Então, de 1980 até 1995, a gente teve, né, um crescimento ali, né, de óbitos ao longo dos anos, né, de pessoas, obviamente, que morreram através da AIDS, né, por causa da AIDS, né, portadoras do vírus da AIDS. Então, meninos, a gente teve esse crescimento até 1995 e depois disso houve esse caimento, né? Esse decrescimento aí da quantidade de pessoas que morreram por causa da AIDS. Então, nem sempre o gráfico, né, com relação à quantidade de óbitos foi crescente, tá? O número de pessoas infectadas pela AIDS no ano de 95. Tem como eu saber? Tem. O que eu vou fazer? Eu vou lá no ano de 95. Então, localizaram aí o ano de 95 e vou subir. Quantas pessoas foram infectadas no ano de 1995? Vamos ver aqui. Foram 19.890 pessoas, né? Então, aí foram quase 20 mil pessoas que foram infectadas no ano de 95, né? Aí, se eu perguntasse para vocês, meninos, em qual ano aconteceu a maior quantidade de óbitos com relação a esse gráfico que tá aqui? A maior quantidade de óbitos, né, com relação a esse gráfico, ocorreu também no ano de 1995. Olha lá, é onde o pico, né, da linha vermelha tá maior, tá mais alto. Então, ali foi aonde aconteceu a quantidade de óbitos, né, a maior quantidade de óbitos. Muito bem. E aí, eu tenho várias informações sobre esse gráfico. Então, vocês reparem o seguinte, uma informação até interessante que esse gráfico nos dá mesmo que o número de óbitos cair... Ai, gente, desculpa, tô com uma tosse hoje. Mesmo que os números de óbitos, né, depois de 95 tiveram um número menor, a quantidade de casos aumentou, tá vendo? Nunca diminuiu a quantidade de casos, sempre continuou o quê? Aumentando.
Então, a quantidade de casos começou a aumentar, né, lá nos anos 80 pelo gráfico e depois nunca mais parou. O que parou de crescer, né, e começou a diminuir a quantidade de óbitos, a quantidade de mortes. Mas a quantidade de casos continuou a mesma, né? Começou a mesma, assim, que eu falo, né? Continuou seguindo ali o fluxo do meu gráfico, continuou crescendo. Agora eu pergunto para vocês, por que será que isso aconteceu, né? A gente fica perguntando assim, poxa, mas a quantidade de mortes caiu, mas o número de casos começou a crescer, por que será? Nunca decresceu, né? E aí fica aí uma pergunta até legal para que vocês possam pesquisar também. Por que vocês acham que os casos de AIDS, né, continuaram crescendo e o número de óbitos não? O que será que aconteceu para que o gráfico, né, se comportasse dessa maneira aqui? Então, o gráfico, meninos, por que a gente estuda gráficos e tabelas? Porque dele a gente tira muitas informações. A gente tira, por exemplo, o que está acontecendo. Será que a medicina melhorou ao longo dos anos? Por isso que o caso de óbitos diminuiu? Pode ser um fator. Será então que as pessoas não estão se prevenindo e estão continuando pegando AIDS, né? E mesmo, né, com o número de mortes caindo, então quer dizer que as pessoas não estão ligando mais e por causa disso o número de casos continuou aumentando? Será que é isso mesmo, né? Então a gente tem que parar e pensar um pouquinho quais foram as causas, a gente pode pesquisar e tentar entender melhor. Então, nesse caso aqui, eu tô falando da AIDS e, né, falando especificamente desse gráfico. Mas do gráfico, a gente tira muitas informações. Então, olha só, qual que é a fonte do gráfico? É o Ministério da Saúde, tá vendo? Então, olha só, do que o gráfico fala? Da AIDS. Então, da população, né, do número de pessoas no passar dos anos que morreram de AIDS e também os casos das pessoas, né, portadoras aí do vírus da AIDS, se eles aumentaram, se diminuiu, se os casos aumentaram, diminuíram, se o número de óbitos aumentou, né, ou diminuiu. Então, isso tudo o gráfico nos dá como informação. Então, a gente saber ter uma boa leitura de um gráfico é fundamental, tá? Vamos lá passar para um outro exemplo. Meninos, agora vamos analisar aqui essa nossa tabela, tá? A gente tem aqui uma tabela, agora não é um gráfico. Então, diz assim, jovens de 15 a 24 anos de idade, né? Segundo a condição de atividade. Então, vamos ver aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar na tabela é as informações possíveis que ela nos dá. Primeiro, de onde que foi tirada as informações? Então, lá na fonte do IBGE, né? Na síntese de indicadores sociais de 2004. Então, primeiro, o ano em que a pesquisa foi feita é muito importante, né? Porque os cenários vão mudando a cada ano que passa. Igual, por exemplo, nós estamos no ano de 2020, um ano que pra gente está sendo super incomum. Então, provavelmente, as pesquisas, né, que forem feitas com a gente, né, nesse ano de 2020, será muito diferente da que foi feita, por exemplo, no ano passado. Então, as informações serão muito diferentes. Então, a gente tem que primeiro situar o ano em que essa pesquisa aconteceu. Nesse caso aqui, ó, a fonte está bem aqui embaixo, pequenininha. Então, aconteceu no ano de 2004. Então, vamos ver aqui. Alunos que só estudam, né? Só, eu acho essa palavra muito forte, porque só estudar já é muita coisa, né? Eu acredito que sim. Então, olha só. Alunos que só estudam. Então, entre 15 e 17 anos, né? 60,9, provavelmente isso aqui está em porcentagem, né? Faltou essa informação, né? Dos estudantes só estudam. Depois, entre os 18 e 19, 30% mais ou menos estudam, né? E de 20 a 24 anos, somente 11,7% só estudam. Aí depois começou, né, a ter outros dados ali, dos alunos que trabalham e estudam, dos alunos que só trabalham, dos alunos que fazem, né, os afazeres domésticos, viu, meninos? E depois os alunos que não realizam nenhuma atividade, que não estuda, não trabalha e não faz nada, né? Fica só em casa vendo televisão. Então, olha só, essa tabela nos dá
primeiro as informações dos afazeres dos jovens, né? Então ela determinou os afazeres dos jovens. Então ela fez uma pesquisa em cima daquilo que ela queria, né? Então dos que estudam, que trabalham, estudam, que fazem afazeres domésticos e que não fazem nenhuma atividade. E também ela foi feita através da faixa etária desses estudantes, né? Dos alunos e jovens em geral. Então, olha só, eu poderia, por exemplo, se eu quisesse fazer uma pesquisa, mudar, ao invés de fazer pela idade, fazer pela classe econômica, poderia? Poderia também. Os meus dados iriam mudar? Com certeza, tá? Então, nesse caso aqui, eles provavelmente, né, na hora que eles colocaram a tabela, deve ter realmente mais informações que nos fala, eles determinaram, né, pela idade, mas provavelmente eles pegaram classes econômicas diferentes, pegaram bairros diferentes. Então, eles fizeram entrevista com jovens de várias idades, né, de entre 15 e 24 anos. Porém, poderia ser de qualquer classe social, qualquer meio cultural, qualquer coisa que eles quisessem, né? Eles saíram só perguntando aos jovens entre 15 e 24 anos. Esse era o pré-requisito da pesquisa. A pessoa teria que ter entre 15 e 24 anos. Então, a gente tem que ver que isso aqui, né, provavelmente foi uma pesquisa feita com jovens variados, né? E aí eles tiveram essas respostas aqui. Mas se vocês, ao invés de fazer, né, com jovens entre 15 e 24 anos especificamente, e fizer, por exemplo, essa pesquisa em um determinado bairro, né, que possui, por exemplo, uma classe econômica baixa, provavelmente, né, nós teríamos dados diferentes. Então, a localidade da pesquisa, onde que a pesquisa é feita, né, no caso que eu falo aqui da localização, o meio cultural em que a pesquisa é feita, entre outras coisas, influencia muito, tá, meninos? Numa pesquisa. Então, olha só, se você faz uma pesquisa numa escola, provavelmente os resultados serão diferentes das que você fizer, por exemplo, num shopping, tá? Então, há diferença de lugares, né? Há diferenças na hora que a gente vai entrevistar, né? Classes econômicas diferentes. Há diferenças, há várias variáveis aí que pode mudar os dados da pesquisa, né? Por isso que, às vezes, quando a gente vai fazer uma pesquisa com jovens, a gente pega jovens variados, de várias classes sociais, de vários meios, né? Para poder a gente ter as informações mais verídicas, né, mais verdadeiras, que pode realmente abranger aí todo mundo, tá? Pelo menos uma grande parte aí, nesse caso aqui, dos jovens, ok? Então, realmente, quando a gente quer fazer uma leitura de uma tabela, a gente tem que saber sobre o que a tabela está falando, saber quando que a pesquisa, né, foi feita, né, porque os dados estão em tabela, quando que ela foi feita, qual fator determinou, né, o jovem, nesse caso aqui, né, participar da pesquisa. No caso dessa tabela, foi a idade. Do que a pesquisa está falando, você quer saber o que dos jovens, entendeu? Então, isso tudo é muito importante, tá? Então, quando a gente vai fazer uma leitura de um gráfico, quando a gente vai fazer uma leitura de uma tabela, a gente tem que buscar essas informações e ter aquele pensamento crítico para poder analisar as informações e tirar as nossas próprias conclusões. Por exemplo, essa pesquisa foi feita em 2004. Será que se eu fizesse essa pesquisa em 1960, seria a mesma coisa? Entendeu? Então, há essa crítica também com relação aí ao tempo, né? Ao ano que a pesquisa foi feita. Será que as coisas que aconteceram em 2004 ainda permanecem as mesmas das que aconteceram nos anos 60? Será que a gente teria essas mesmas informações, a gente teria esses mesmos dados em tabela? Então, há uma crítica também por trás, né? Toda vez que a gente lê uma informação, a gente tem que pensar no que aquela informação pode estar nos fornecendo, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo mesmo antes da gente sair analisando e falando, né, só superficialmente sobre aquilo que a tabela ou o gráfico está oferecendo. Às vezes tem muita coisa ali por trás que a gente nem sabe, beleza? Vamos para mais um e último exemplo.
As informações, né, meninos, dadas em gráficos e em tabelas também são úteis para o nosso dia a dia, não é só para poder entender coisas mais complexas, né, como normalmente a gente acaba tirando conclusões depois. Também serve para a gente entender melhor, né, o funcionamento das coisas no nosso dia a dia. Então, muitos de vocês, né, já devem ter se deparado com um gráfico igualzinho a esse aqui. Aonde que a gente encontra esses gráficos, esse tipo de gráfico? No micro-ondas, né? Na geladeira, na televisão, em tudo em quase todos os aparelhos domésticos que utilizam energia, eles vêm com eles, né, possuem esse gráfico aqui. O que isso significa, meninos? Significa a quantidade, né, de energia que aquele seu aparelho vai consumir durante o mês, tá? Então, por exemplo, se você tem um aparelho lá que consome energia G, quer dizer que esse aparelho ele consome muita energia para fazer o seu aparelho funcionar. Ou seja, você vai comprar talvez um eletrodoméstico mais em conta, porém ele vai todo mês fazer com que a sua conta de luz seja alta. Então, talvez não compense você comprar esse aparelho. Então, isso aqui é muito comum em vários aparelhos domésticos, tá, meninos? Igual, por exemplo, vamos supor que você compra um aparelho, o aparelho é C, mas ele é R$100 somente mais barato que um aparelho A, por exemplo, que tá ali verdinho, né? Porque quanto mais verdinho, mais eficiente. Então, o mais eficiente de todos ali é o A, não é isso? E o menos eficiente é o G. Então, olha só. Se você compra um aparelho baratinho, né, só porque ele tá lá na promoção e ele não tem tanta eficiência assim, o que você vai gastar na conta de luz, né, pode ser que no final aí do ano seja muito maior do que você gastaria, né, comprando um aparelho de melhor qualidade. Então, a gente saber, né, ler informações, saber ler gráficos e tabelas e tudo mais, nos ajuda a gente também a economizar dinheiro, tá? E quando que a gente vai fazer isso? Quando a gente vai, por exemplo, comprar um micro-ondas, uma geladeira, uma televisão, todo mundo vai comprar isso um dia, em algum momento. Então, a gente tem que saber entender o funcionamento das coisas, né? A gente tem que saber entender, interpretar aquela informação que a tabela tá me dando. Outro tipo de tabela que não tá aqui, que eu não vou mostrar para vocês agora, é a tabela de valor nutricional dos alimentos. Então, às vezes, a gente pode ser enganado. Então, a gente tem que saber ler direitinho lá, por exemplo, né, se você for comprar uma barrinha de cereal, saber ler lá o que aquela barrinha está te fornecendo de valor nutricional. Se você não olha, né, a unidade de medida, se você não olha o que está sendo mostrado para vocês mesmos, até mesmo a escala do gráfico, ou no caso de um gráfico, né? Ou então na tabela, não olhar lá na unidade de medida, porque às vezes eles colocam quilocaloria, tem vezes que eles colocam só caloria. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, tá? Para que a gente não seja passado para trás, porque senão vocês vão ser enganados, entre aspas, né? Por não saber interpretar um gráfico ou uma tabela, tá? Então, esse aqui é um belo de um exemplo de onde a gente vai retirar gráficos e tabelas, de onde a gente vai tirar proveito desse conhecimento de interpretação desses gráficos, tá? E uma delas é quando a gente vai, né, precisar comprar alguma coisa e saber se aquele aparelho ele é de fato mais econômico, mais eficiente, que não vai me puxar muita energia, né, no final aí do meu mês. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem, ó, o que ele vem? Ele indica aqui, né, o tipo de equipamento que você tá tendo. Então, tá escrito aqui refrigerador lá em cima. Depois, esse ABCDF é o nome do fabricante, agora foi. E pode ser, por exemplo, Electrolux, Brastemp, sabe? Depois ele indica a marca comercial ou logomarca, né? Pode ser o tipo do aparelho, por exemplo, refrigerador 2000, né? Algo assim.
Depois ele vai indicar a tensão do aparelho, né? A tensão que você vai utilizar para poder ligar esse aparelho. E depois, por fim, ó lá, letra A, nesse caso aqui, ele vai indicar a eficiência energética do equipamento, tá? Então, olha só, quanto maior, né? Mais verdinho, aliás, melhor é a eficiência desse equipamento, ok? Meninos, no mais, nós ficamos por aqui e até a próxima!